Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Lemilson Verca para realizar leitura de um versículo da Bíblia. Deus é guarda fiel do seu povo. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 13 de maio de 2019. Ofício número 69 de 2019, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 122 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 69 de 2019, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 304 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 107 de 2019, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício número 64 de 2019, da Comissão de Justiça e Redação. Ofícios números 105, 108, 109, 110 e 113 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 50 de 2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, Apoca, e adota outras providências. Projeto de Lei número 51 de 2019, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Projeto de Lei número 52 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de um bem imóvel e adota outras providências. Projeto de Lei número 53 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a solicitar o cancelamento de condições de doação registradas na matrícula de bem imóvel. Projeto de Lei número 54 de 2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Ordem do dia para a segunda votação. Projeto de Lei número 44 de 2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação Canoinhense de Deficientes, ACD, e adota outras providências. Projeto de Lei número 46 de 2019, que autoriza a custear despesas e dá outras providências. Para a primeira votação, o projeto de Lei número 35 de 2019, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas nos termos da Lei Federal número 11.340, de 7 de 8 de 2006, Lei Maria da Penha. Projeto de Lei número 47 de 2019, que autoriza a custear despesas e dá outras providências. Para a tribuna livre, teremos Sérgio Roberto Lezan, organizador do movimento do protesto das péssimas condições da SC 477. Indicações. A indicação número 130 de 2019, de autoria do Edil Edmilson Verca, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, que encaminha a esta casa projeto de lei de isenção da cobrança da COSIP para os moradores do interior do município. Indicação 131 de 2019, de autoria do Edil Edmilson Verca, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitte Júnior, diretor do Detracan, a instalação de um redutor de velocidade na rua Sérgio Gapski, próximo à mercearia Bialeschi, no bairro Água Verde. Indicação número 132 de 2019, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que seja desentupida a tubulação da rua Frederico Kohler, próxima à residência de número 985. Indicação número 133 de 2019, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, que determine ao setor competente para que sejam instaladas placas de limite de altura de som no Parque de Exposições Ouro Verde.
teremos o ofício da Assembleia de Deus, o qual eu farei a leitura agora. Convite da Assembleia de Deus para homenagem à banda Clarins de Sião, que ocorrerá no dia 8 de junho de 2019. Assembleia de Deus, lugar de gente feliz de Canoinhas. Senhor Presidente, ilustríssimo Senhor Célio Galeski, Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, com os meus cumprimentos, venho através do presente expor e solicitar o que segue. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, neste município, possui uma banda musical denominada Clarins de Sião, que estará completando 60 anos de existência neste ano. Como parte das comemorações, pretendemos homenagear os maestros que foram os regentes desta banda, os quais contribuíram na formação cristã de muitas pessoas de nossa comunidade. A homenagem será entregue dia 8 de junho de 2019, às 18h30, no culto de ação de graças em nossa igreja, localizada na Rua Pastor Jorge Weiger, 669, no centro de Canoinhas. Solicitamos aos senhores vereadores que aprovem a concessão de moção em homenagem aos maestros, conforme em relação abaixo, os quais são merecedores do reconhecimento das pessoas da comunidade de Canoinhas, as quais os senhores representam. Relação dos maestros da banda Clarins de Sião a serem homenageados: Amaury Moreira, Hilário Pereira Duarte, Joaquim Zenildo Cardoso, Jairo Tramontini, José Francisco Stelzner, Luiz Carlos Martins, Vilmar Stiesel, Nanderson Roberto Pinheiro, Edmarcos Christen, Nanderson Giliard Pinheiro, Marcos César Viana, Rafael Moreira da Silva, Paulo César Padilha, Pedro Pereira, Milton Gomes e Elias Miguel. Também contaremos com componentes da primeira formação da banda em 1959, Maria Jaci Araújo, Ruteac, Mariano e Ivone Portuac. Certos que nosso pleito seja atendido, apresentamos votos de estima e consideração. Respeitosamente, Canoinhas, 7 de maio de 2019, Pastor Presidente João Maria Moraes Ribeiro. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias, fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Eu gostaria de convidar o senhor Sérgio Roberto Lezan, organizador do movimento de protesto das péssimas condições SC 477, a fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, boa noite, presidente da casa, Célio, cumprimentar os demais vereadores. O que me leva aqui é, eu sendo um dos organizadores do manifesto repúdio contra as péssimas condições que se encontram a SC 477. Nós chegamos numa situação de calamidade pública, chegando ao ponto de 25 a 35 carros quebrados dias. Mais de 1.000, 1.200, 1.300 carros foram danificados. Coisas aberrantes, chegar ao caso de um carro do Jonathan Prado, quebrado, tá, na SC, vem o guincho para conduzir o carro, o guincho cai num buraco. Então, nós fizemos uma solicitação, comuniquemos algumas pessoas, e nós, num grupo de pessoas, reunimos e criamos uma organização em prol da melhora da SC 477. Eu faço parte de um dos líderes, Cavalheiro, Sérgio, Dambroski e outras pessoas fazem parte de 2, 3 pessoas de cada município, querendo o bem dessa estrada. Em 2015, o nosso irmão
Célio Lima caiu no buraco, veio de frente com o veículo, deu óbito. Mais tarde, em 2015, a Elinita Bittel também ficou 15 dias hospitalizada, caiu no buraco, ficou no UTI, uma criança. E o que me levou ao estado de tomar essa atitude foi quando estava eu retornando da minha casa em Irinópolis, no dia chuvoso, de domingo de Páscoa, eu encontrei 6 carros quebrados. No Palmital tinha um carro, nós paramos o carro, a criança em desespero, chorando dentro do veículo, sabe? O pai não sabia o que fazia, de tamanha, sabe, revolta, e quase ocasionando outros acidentes. Eu lhe pergunto, vereadores, será necessário morrer 10, 12 pessoas dentro do ônibus? Será que precisa ser ceifado 2, 3 vidas para nós chegar ao ponto de tomar uma atitude? Eu venho respeitosamente nessa casa, que legisla aqui em Canoinhas, pedir o apoio dos vereadores, tomar alguma atitude, juntarmos forças, sabe? Nós não queremos entrar no mérito de quem é o culpado da situação da SC estar dessa maneira. Estamos chegando aos 40 anos dessa estrada. A vida útil dela já está extinta. Deve ser tomada uma atitude. As autoridades que assumiram o governo do Estado não estiveram nem pedindo voto no Estado, no Planalto Norte, não estiveram agradecendo os votos, não estiveram vindo aqui perguntando se há necessidade, o que há mais de urgência aqui na nossa região, sabe? Seria necessário. Quando nós fizemos o primeiro protesto, tínhamos alguns deputados a 200 metros da SC 477, nós pedimos a presença em Major Vieira para ouvirmos e ver quais são as metas para a SC 477, o que vai ser feito. E a resposta foi que não tinha logística para deslocar Major Vieira, 10 minutos de viagem. Então, diante dos fatos de tamanha desconsideração à SC 477, nós tivemos, em 2002, se não me engano, o Luiz Henrique criou SDR, era a solução do problema. 34 secretaria, no papel era a coisa mais linda do mundo, até funcionou um tempo atrás, foi extinta. Nós criamos, o governo criou há muito tempo atrás o DR, Departamento de Estrada de Rodagem. Mais tarde veio um governador, não é DR mais, vamos fazer o DEINFRA, cria-se o DEINFRA. Agora está criando mais um sistema, tomara que dê certo, é uma incógnita. Tá? As 21 concessionárias de municípios que, junto com a FECAM, a Federação dos Municípios, vão coordenar, vai ser passado a coordenação da SC para os municípios em parece que 10 milhões ser distribuído nas 21. Mas até então nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que ter uma equipe pronta, com alguns 10, 12 homens, num container, num alojamento aqui próximo à SC, fazendo a constante limpeza e vindo constantemente um veículo com massa asfáltica, cobrindo, porque está se formando, você fecha um, abre-se outro. É questão de 2, 3 dias. Então a situação está caótica, sabe? Então essa indignação nossa, que fizemos protesto, o primeiro nós fizemos um protesto sem fechamento da rua. Nós queríamos sensibilizar as autoridades. O segundo já fomos mais ríspidos, né? Fechamos por 1 hora, o terceiro 2 horas. Então nós queremos que alguma atitude, que venha algumas informações, né, que nos dê um norte para nós o que vai ser feito. Será que até formalizar esse sistema novo que está sendo criado da Secretaria da Infraestrutura, quanto tempo vai demorar? Quantos buracos mais vai surgir? Então, essa é a nossa indignação e esse é o nosso pedido a essa casa, que tome, dentro das suas possibilidades, né, algumas atitudes junto ao governo. Vocês, com certeza, têm aos deputados, têm uma ligação com os deputados, leve a eles esse pedido, porque se muda-se um diretor
do hospital, não pode faltar um Doril, um Band-Aid. Tem que ter. Muda-se o governo, não pode ficar 6 meses criando esse buraco, crateras de 1,20 m de largura por 2,40 m, como vocês podem ver na minha foto. Não pode. Então, criou-se, mudou o estado, mas tem que ter alguém ali pronto, vindo alguns caminhões. Não vai se consertar, vai ser consertado no ano que vem, sabe? Porque no ano passado a indignação foi pedida, não era o ano político. Nesse ano está se iniciando o governo. No outro ano começa outro ano político. E nós, passa ano, esse descaso. Nós não vemos aqui culpar quem que é o culpado, se é o governo passado, é o esse que está assumindo aqui, está muito devagar, não queríamos chegar ao mérito, sabe? Mas eu acho que ter uma equipe aqui, ter uma infraestrutura de 10, 12 homens, um caminhão trancando os buracos, até se resolver, ter uma meta, nesse ano nós vamos fazer 10 quilômetros, no outro ano 10, ou vai ser reformulado todo no ano que vem, mas que nos dê uma orientação e nós vamos estar lá na rua, com sol e chuva, fazendo nosso protesto, porque nós queremos que seja dado fim a essa caótica situação que se encontra a SC 477. Peço encarecidamente aos vereadores, que desloque-se. Agora já tem, com certeza, trancado alguns buracos, mas a situação é pesada. Além das massas fortes, que é totalmente degradada, não existe acostamento, não existe placas, sabe? À noite é um perigo constante, sabe? Hoje eu estava vindo, tinha 2 carros na BR quebrado, no lado quebrado. É muito difícil, vocês podem ter certeza que algum de vocês ficou lá com o carro danificado. No protesto que nós estávamos fazendo no sábado, chegou um rapaz da Quanto lá com uma caminhonete quebrada, tinha caído no buraco. Nós filmamos tudo mais. Então, não vem ao mérito, sabe, quem que é o culpado, mas nós queríamos uma rapidez, pelo menos alguma equipe do governo que venha constantemente estar aqui trancando os maiores buracos. Nós sabemos que a situação do governo e de toda a administração, sendo ela municipal, sendo ela estadual ou federal, encontra-se uma situação difícil. Nós aceitamos essa desculpa, mas pelo menos trancar uns 10, 30, 50 buracos que está surgindo dia a dia e ter uma equipe ali, não é muito para um governo do Estado. É essa a nossa indignação, nosso repúdio, na organização do protesto, e pedimos encarecidamente o apoio de todos vocês nesse nosso pedido, o grito do Planalto, para que possamos ter uma estrada condigente com os impostos que nossa população, todos nós pagamos. Muito obrigado a todos pela atenção, que Deus abençoe. Eu deixo a palavra livre aos senhores vereadores que assim o desejarem fazê-lo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da Casa Legislativa, cumprimento dos integrantes da comunidade que se fazem presente nessa sessão, cumprimentar de maneira especial o subtenente Elezan, qual tive a oportunidade de trabalhar com ele durante muitos anos na Polícia Militar, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Subtenente Elezan, primeiramente, parabéns pela coragem, pela iniciativa, de tomar, junto com um grupo, de algumas ações necessárias que leva a voz da comunidade, a reclamação de um fato que é de direito da comunidade. Eu solicitei a palavra, senhor presidente, para falar ao senhor, talvez não acompanhe as nossas sessões, todos os vereadores dessa Casa de Leis, dentre aquilo que nos é possível legalmente, no papel de legislador e no papel de fiscalizador, encaminhamos diversos requerimentos, pelo menos na atual legislatura, da qual eu faço parte, ao governo do Estado, ao governador, a deputados, à Secretaria de Infraestrutura, ao DEINFRA, enfim. Aquilo que nos é possível fazer, estamos fazendo, e há cerca de 30 dias aproximadamente. Eu comentava que nós recebemos inclusive uma resposta de um projeto que foi encaminhado a essa Casa de Leis com resposta do DEINFRA, em torno de 19 milhões para a revitalização total da SC 477. Também, de uma maneira bastante enfática, cobrei, dentre aquilo que me é permitido falar nesta Casa de Leis,
do senhor governador do estado, em que pese estar assumindo o novo governo, eu falei aqui que em 90 dias já estava na hora de se tomar algumas medidas mínimas, como a Operação Tapa Buraco, que talvez com a pressão dos senhores da comunidade está ocorrendo nesse momento. Todavia, muito pouco. Eu vi um vídeo circular nas redes sociais, um senhor se apresenta como engenheiro e dizendo que a Operação Tapa Buraco estava acontecendo de uma maneira muito boa. Eu não tenho conhecimento técnico para falar como se arruma um buraco, mas conversando com algumas pessoas que entendem da área, todo buraco ele tem que ser reesquadrejado, limpado, colocado a massa, compactado, enfim. Esse engenheiro, nesse vídeo que circulou, falou que estava sendo feito. Todavia, eu estive esse final de semana aqui, até a próxima entrada de Arroios, tá? E eu vi muito buraco só jogado massa. Não vi nenhum tipo de reesquadrejamento do buraco. Alguns que eu observei, quero deixar isso bem claro. Então, se iniciaram dessa forma e realmente estão fazendo, já de antemão peço desculpas por não ter conhecimento técnico. Mas como mesmo o senhor falou, simplesmente jogar massa, tá, é questão de dias, tá? Porque vem a chuva, como aconteceu a chuva torrencial no dia de hoje, tá? Caminhão pesado, enfim. Então o problema da SC 477 não é problema exclusivo nosso. A SC que vai a Matos Costa, a Caçador, tem todo um movimento. Infelizmente, muitas das obras públicas que foram realizadas há alguns anos, enfim, a qualidade é péssima. Eu acompanhei o asfaltamento, para o senhor ter ideia, eu era comandante de Porto União, do trecho do 280 até Santa Cruz do Timbó. Ele não aguentou 2 anos, está esfarelando, literalmente esfarelando. Então, eu só pedi usar a palavra, senhor presidente, para complementar, somente com população, uma cobrança efetiva por parte da comunidade, tá? As coisas começam a acontecer, mas não podemos esquecer também que eu formulei um requerimento nessa Casa de Leis, discutimos aqui, aprovado por todos os vereadores, que infelizmente o governo do estado faz o que está dentro do seu alcance. E somente vejo uma possibilidade efetiva de acontecer uma obra não definitiva, mas que tenha uma manutenção mais efetiva, se houver a redução do décimo por parte do repasse do Poder Executivo aos demais órgãos, onde em tese haveria uma economia de 300 milhões, porque senão a resposta sempre vai ser a mesma, falta recurso. Muito bem, o senhor frisou que nós tínhamos a equipe do DR, uma equipe de manutenção, infelizmente, né, as instituições elas vêm sendo sucateadas, essa foi mais uma delas, tem a SC também, que vai até Timbó Grande, que hoje a prefeitura está manutendo e que falta manutenção. O senhor pode contar com o apoio dessa Casa de Leis, dentro do que é possível, poderia até me fazer presente em manifestação, tá? Sem problemas nenhum, posso até comparecer. Agora, essa pressão efetiva ela vai ocorrer a partir do momento que houver uma conscientização por parte dos governantes. Senão nós vamos chover numa olhada. Eu participei de algumas fechamento, enquanto policial militar, de rodovias para acontecer essa pressão. Aconteceu agora em Porto União, um valor muito grande investido, mas a empresa que ganhou a licitação, infelizmente, que muitas vezes acontece por menor preço, não está dando conta do serviço, está tendo um problema muito sério. Então, eu só faço essa manifestação cumprimentando e a todos os demais que estão fazendo a manifestação, mas a solução, infelizmente, ainda vai ser paliativa. Acho que a solução definitiva ainda vai demorar um pouco. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, parabéns para você, Lesan, cumprimentar todos os canoenses que nos prestigiam nessa noite. O vereador Coronel Mário já contemplou com o que eu pretendia falar, mas tem mais um detalhe que eu acho de extrema importância. Na hora que pleitearmos isso, nós tínhamos que ter em mãos todos os números. Esse final de semana, eu tentei baixar, até eu estava querendo abrir aqui, mas não está indo. Tudo que nós arrecadamos de impostos e o que nós movimentamos economicamente de matéria-prima. Que nós estamos reivindicando algo que ele é de direito já há mais de 10 anos, porque nós temos requerimentos nessa casa, a resposta já de coisa de 10 anos atrás.
com reivindicações, enfim, porque quando esse asfalto foi feito, a demanda era uma. Hoje, a demanda é completamente diferente. Trazer todos esses números do movimento econômico que nós movimentamos de produtos da agricultura, Canoinhas, Major Vieira, Três Barras, Bela Vista do Toldo, o que nós arrecadamos de impostos. Com esses números nas mãos, eu acredito que vai se somar a necessidade de fazer a revitalização da SC 477. Porque o governo precisa saber que é de extrema importância a nossa região em tudo que nós estamos produzindo. E dá a impressão que eles estão trabalhando, estão indo, uma manifestação aqui, outra lá e tal, e temos que continuar firme, sim. Eu não pude estar lá sábado, porque eu tinha compromisso com o casamento às 17 horas, mas vocês podem contar comigo que, naquilo que for possível, estarei presente, sim, e a única forma de a gente conseguir com que essa SC seja revitalizada é reivindicando até o projeto ser aprovado e licitado. E parabéns para vocês, e continuem e contem com o meu apoio. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras Thelma e Norma, os canoinhenses que hoje nos prestigiam, aos internautas. De maneira bem rápida, eu já me expressei na sessão passada, Lesa, talvez o Silano tenha passado para o senhor, mas além da 477, eu quero tocar num ponto que eu acho de suma importância, mais uma vez. A história, como o senhor mesmo falou, da descentralização, né? Hoje a gente não sabe para quem pedir, né? Quem é que vai na região, né? Quem é que vai atrás disso? Quem é que vai buscar o recurso? Quem é que vai bater na porta do governador e dizer, viu, meu amigo, acho que está na hora de dar uma atenção lá. Eu trabalhei 1 ano no governo do estado, lá em Florianópolis, e a gente sabe que as coisas que têm chegada nos gabinetes, que têm chegada no gabinete do governador ou do secretário de Estado, elas se resolvem muito mais facilmente, né? Porque chega no cabeça da história, né? Então, eles mandam de cima para baixo e a coisa acontece. Agora, nós vivemos um dilema ao contrário. Nós não temos nem quem vá lá pedir por nós, né? A não ser a população, claro, que tem feito esse belíssimo movimento, e é graças a vocês que talvez o governo do estado pôde observar que, através do movimento com as pessoas que utilizam dessa rodovia, que eles, nós temos que arrumar mesmo, porque a população já está cobrando com uma veemência que normalmente não é cobrada, né? Mas eu faço essa reflexão, claro que a gente vai continuar aqui, na medida do possível, cobrando, pedindo e fazendo o que for possível, mas eu faço essa reflexão de que esse novo governo, esse novo modelo de governar, ele tem sim que pensar, de alguma forma, que as regiões tenham líderes e que esses líderes possam ter chegada no gabinete do governador, para que o governador saiba de fato o que está acontecendo e o que é necessário nas demandas regionais, né? Nós, infelizmente, não tivemos sucesso na eleição estadual, nós não temos nenhum representante estadual que poderia ser alguém que iria fazer esse meio de campo, mas nós temos que achar um jeito, né? E eu espero, até, eu sei, até já como é que o senhor não tem nenhum assim, cargo, vamos dizer, para fazer essa ponte, mas o senhor, como um líder do PSL, de repente tem essa chegada mais fácil ao governador e, de repente, pedir, né, para a equipe de governo, não só o governador, que pensem com bastante carinho, porque a descentralização não foi feita por alguém incompetente. Nós estamos falando de Luiz Henrique da Silveira, que todo mundo tem uma boa referência desse cidadão. Então, ela funcionou por um longo tempo, e a partir do momento que foi sendo esvaziada, ela foi minguando e deu no que deu. Mas tem sim que se pensar em algo nesse sentido. Eu estou repetindo o que eu falei na sessão passada, mas é só para vocês saberem dessa minha preocupação também com essa situação, e a nossa luta, claro, que continua, e parabéns a todos vocês que estão arregaçando as mangas de fato aí para que isso possa ocorrer. Obrigado. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski.
Cumprimento o senhor vereador, o senhor presidente, o vereador Sérgio Galeski, demais vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente, a imprensa, através do Sérgio Moreira e do Nascimento, e um cumprimento especial ao sargento Lesan e os demais integrantes que estão defendendo esta causa, né? Eu vou me repetir, esses dias eu já falei essa mesma frase, né? Que nós, como vereadores do município de Canoinhas, não nos cabe legislar sobre a SC 477. Porém, cabe a nós reivindicar muito, porque somos nós quem convivemos o dia a dia e que usamos esta referida via. Então, talvez nós não tenhamos legalmente a condição de legislar sobre ela, mas sim reivindicar, e muito, porque somos nós que todos os dias, a nossa comunidade, nós é que estamos fazendo uso dela no cotidiano, seja com o tráfico de passageiros, seja com o tráfico de automóveis, seja com o tráfico de veículos pesados, transportando as nossas riquezas, transportando as matérias-primas para Canoinhas, para as cidades e os municípios da nossa região, para o nosso estado, e aqui se produz muito, e aqui se tem muito que é extraído e que é beneficiado de material que é produzido, né, que temos aqui nas nossas florestas, que temos aqui nas nossas lavouras. Então, a fonte de econômica na nossa região é muito grande, mas não estamos tendo a devolução daquilo que estamos produzindo, daquilo que estamos fazendo economicamente, especialmente se tratando das nossas vias públicas, que é essa via que faz essa ligação tão importante, né, com duas BRs importantes, que é a 280 e que é a 116, se encontrar no estado que se encontra hoje. Eu lembro, quando lá mais novo, nos anos de 84, 85, até lembro quando foi inaugurada essa obra. Casualmente, estava lá o então governador Esperidião Amin fazendo a inauguração. Ali naquele local ali, mais ou menos, onde tem aquela unidade de leite, um pouquinho para frente, hoje tem um outro galpão, era bem ali que foi feito o pedestal ali de inauguração dessa obra. Casualmente, naquele dia, eu estava transitando e estava sendo inaugurada a obra. Então, nós estamos aí com 35, 36 anos de rodovia, e que de lá para cá, eu não lembro, Sérgio Moreira, se em algum momento foi feita uma revitalização, porque não foi, né? A minha memória não deve estar, como diz o nosso presidente, a minha memória não está me traindo, né, presidente? Eu não lembro disso. Então, e passou-se muitos governos e nenhum deles foi encampou essa luta em defesa dessa rodovia. E tem que ser, Lesandro, dessa forma, com muita luta, com pessoas aguerridas e determinadas em fazer algo que chame a atenção dos nossos governantes, dos quais têm a condição de tomar as decisões e realizar aquilo que precisa ser realizado. Então, paralisando mesmo, se tiver que paralisar. E nós, como usuários, se estivermos transitando, temos que parar e ficar junto lá. E como diz o meu colega vereador Coronel Mário, se tivermos que também, se estarmos presentes lá, pois estaremos. É por uma causa nobre, importante. Eu estive no domingo passado, fui até Monte Castelo, ela estava horrível. Este sábado eu fui até Major Vieira, ela já estava um pouco melhor. Até ali já tinha feito alguns remendos, não sei de Major Vieira para frente, mas já estava um pouco melhor. Mas vamos viver agora até quando? De remendo em remendo, de emenda em emenda, né? Tem que chegar um momento, e eu lembro, o vereador Paulo Gnes, que acho que o senhor nos acompanhou em uma oportunidade em que tivemos com o governador Raimundo Colombo, no gabinete dele, amigo Lesan, juntamente com mais 2, 3 deputados
doutor Aguiar, entre outros deputados que estavam nos acompanhando naquela oportunidade, alguns prefeitos, né, vice-prefeito de Canoinhas, e tanto foi solicitado, tanto foi pedido, e, presidente Célio, não fomos atendidos, porque se prometeu-se, se chamou-se secretário da infraestrutura, se falou-se que o projeto estava pronto, e depois demorou a gente conseguir visualizar, ou pelo menos nós não vimos ele, mas pelo menos veio um documento, né, Coronel Mário, para cá, dizendo que esse projeto, então, agora está concluído o projeto de execução da obra, e que precisa-se dos recursos. Se falava na época em 41 milhões, 43 milhões, para revitalização total. É um valor que não é pequeno, mas que eu não sei se nos dias de hoje é o suficiente. Eu estive para lá, os acostamentos continuam sujos, continuam cobertos, avançando para dentro da pista, né? À noite, nós não temos, à noite ou durante o dia, nós não temos nenhuma faixa sinalizada com pintura branca, amarela, não temos nenhuma tartaruguinha, aquele zoinho de gato, não temos nada, gente. Se você for à noite, vereadora Norma, Vossa Excelência, que trabalha muito naquela região também, por favor, é muito devagar. Tenha paciência, ande com muita cautela e muita calma, porque os acidentes podem virem de uma hora para outra, porque pode ser surpreendida muito rápido. Então, de uma forma muito simples, dizer para vocês que vocês estão, né, são os guerreiros e que estão aí enfrentando isso, conte conosco, nós estamos aí, e com muita solicitação, com muito pedido, e muitas vezes até tendo que ser um pouquinho mais radical, paralisando, para que nós possamos ser ouvidos realmente lá em Florianópolis e ser atendido. E daqui não estou falando do governador atual, não, estou falando desde Luiz Henrique da Silveira, Raimundo Colombo e o governo atual, que as coisas elas não foram feitas, porque se lá atrás fosse feito pelo menos uma parte, nós não estaríamos no jeito que nós estamos hoje. E não foi feito. Foi deixado para trás, foi nos abandonado nesse momento. Então, por isso que a gente fala que não é culpa de um. Mas o governador não está atrás de problema, mas os problemas estão aí. Então, ele que agora assumiu que nos ajude a achar uma solução e resolver esse problema. Então, é isso que a gente pede a ele, e que ele tenha o bom senso de entender o que é prioridade. E essa SC 477, tenha certeza absoluta, dentro do Estado de Santa Catarina, com certeza é prioridade, sim. Então, é isso que a gente quer deixar muito claro, que na primeira oportunidade que for possível ser feito investimentos, que não seja esquecido Canoinhas até 280 até 116, passando por Major Vieira. Muito obrigado, e força e coragem, que é o que nós precisamos para enfrentar esse trauma desse momento. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu, subtenente Lesan, na semana passada já me manifestei com relação a essa situação da via. Na verdade, esse assunto SC 477 tem sido recorrente nessa casa. Por um determinado tempo não se falou nela no passado, porque ela ainda tinha algumas condições, até por tudo que já foi dito, quando tínhamos aqui ainda o de infra, tínhamos o secretário regional, o qual nós tínhamos um acesso mais fácil, podíamos conversar com eles. Facilitava esse serviço paliativo que era feito. Por conta da minha, não sou engenheiro, mas da minha passagem em Lesan como secretário de obras, eu pude acompanhar alguns serviços de recuperação de asfalto, que é o recorte que o senhor falou, que é a retirada da terra que contamina, que é preparar ela com pedra, depois colocar a massa asfáltica, colocar o piche, que a gente chama, e posteriormente todo o trabalho que é feito, para que ela tenha uma certa duração. Por quê? Porque quando há infiltração, um buraco que hoje parece pequeno, basta o chuvão, como deu hoje, agora à tarde, no final da tarde, e um trânsito intenso de caminhões com excesso de peso, amanhã está feito crateras, colocando em risco a população. Eu vim agora de São Bento
E aí, e como eu sabia do uso da tribuna e sabia que o assunto que seria tratado nessa noite era a questão de asfalto, eu vinha prestando atenção no nosso trecho na BR-280, que lá atrás tivemos grandes dificuldades e que hoje é possível transitar à noite, mesmo com chuva, porque está muito bem sinalizado e muito bem cuidado. E dá uma segurança para que você possa, claro, dentro de uma velocidade compatível com a via, né, respeitando tudo isso, mas dá uma condição de segurança. Mas em determinados momentos, por conta do grau da chuva, da quantidade da chuva, mesmo numa via boa como a nossa, já a questão da segurança vai a níveis preocupantes, a níveis zero. Imagine lesando numa via como essa, em que você não vê a via, né, não há a menor sinalização, e aí o senhor falava dos carros que você encontra durante o dia, mas e à noite? E se ocorrer uma situação num momento como hoje, Sérgio? E é isso que eu vinha refletindo durante a viagem, né, pensando, e se eu tivesse num trecho daquele? E como é que se faz? E com criança, como foi dito, e com doença, e uma ambulância que precisa levar um paciente, e a questão da própria polícia para fazer a segurança, enfim. Aqui, subtenente Theo Jacomel, nós não estamos, já foi muito bem frisado aqui, não estamos procurando culpados, esse ou aquele, até porque nós que estamos há mais tempo na Câmara, estivemos aqui quando o Amin era governador, depois quando o Luiz Henrique era governador, Raimundo Colomba era governador, Pinho Moreira retornou, Pavan, né, entre meios, hoje o comandante Moisés, mas a questão é o seguinte, se passaram um tempo, se tinham outras prioridades, outras coisas, penso que já fizeram, ou tiveram tempo para fazer. Agora, a SCC 477 é prioridade. Não se tem recurso para fazer 19 milhões, vereador Coronel Mário, a gente sabe que isso é um valor 40 milhões, bom, independe, o 19 ou 40, mas tem que ser colocado como prioridade. Né? A gente sabe da realidade que o município de Canoinhas vive, que o estado de Santa Catarina vive, que o país vive. Nós sabemos de tudo isso. Mas também nós não podemos usar isso como desculpa, vereadora Norma, para ir deixando para frente, ir protelando. A arte da gestão pública é priorizar. Tem algumas coisas que precisam ficar de lado, terão que ficar. Né? Porque essa via não pode ficar. Ontem, no final da semana passada, eu transitei, eu fui até Três Barras, depois pela SCC 120, né, que é aquele trecho que liga Três Barras à BR-280, ela é a SCC 120, eu vi o prefeito de Três Barras fazendo a manutenção. Aliás, aqui tem que fazer um registro, fazendo um trabalho de primeira lá, fazendo o recorte da forma que é preciso fazer, enfim, fazendo um trabalho decente. Mas aí os prefeitos estão abraçando algo que não é dele para poder dar condição. Contudo, a SCC 120 lá não está longe de estar nas condições que se encontra essa rodovia que liga Canoinhas, passando por Major Vieira até a BR-116. Eu não sou muito fã dessa história de fechar a estrada, porque eu tenho motivos para isso, né, por conta do fechamento da estrada Barra Mansa, um amigo meu que não pôde ir lá, não pôde passar com o seu caminhão, teve uma queda, né, são acidentes que ocorreram, acabou perdendo a vida, numa outra condição, que talvez se tivesse aberto, ele teria transitado normalmente, descarregado o seu caminhão de insumos, enfim. Eu tenho razões para isso, mas nesse caso específico, hoje talvez só haja essa alternativa. Agora, recentemente, eu até fiz questão de colocar num grupo de WhatsApp aí, a manifestação do prefeito de Timbó Grande, Ari Galés, quando numa das visitas dele até a casa da minha mãe aqui, ele passou por essa via e parou, fez um vídeo, né, dizendo, e isso foi encaminhado a alguns deputados, Lesan, né, ele filmou a SCC 477, diversos buracos lá no final de janeiro ainda,
dizendo ao senhor governador que, embora ela não tenha vindo aqui, não é a questão do governador ter vindo pedir voto aqui ou de agradecimento, porque é obrigação do seu governo, do seu staff do governo, de quem cuida do DEINFRA, por exemplo, levar o senhor governador do estado à realidade de todas as BRs, ou de todas as estradas, né, da ASC, que é de obrigação do governo do estado ao seu governador, para que ele, dentro das suas condições, e aí é que eu falo de elencar prioridade, porque a gente entende que ele não vai poder resolver todos os problemas do vereador Coronel Mário, mas tem situações que é mais urgente, que não pode ficar como está. Então, eu nesses microfones, ou nessa tribuna, já fiz uso dele várias vezes, eu fico numa condição tranquila com relação ao poder dormir direito, porque a minha parte, enquanto legislador, enquanto vereador, eu tenho feito, né, para que se tenham melhorias naquela estrada, e nós vamos fazer de novo. Se for preciso nós fazermos requerimentos, pedindo apoio, colocando como prioridade número 1, como foi feito, o senhor falava das 21 associações, né, de municípios, e numa das reuniões eu participei da reunião da Ampla Norte, que teve no mês de fevereiro ou março, que o senhor governador nos recebeu, o prefeito de Major Vieira, que é o presidente da Ampla Norte, colocou lá como prioridade número 1, né? Então, o conhecimento da realidade dessa via o nosso governador tem. O que ele precisa é priorizar. Dinheiro a gente entende que não tem, senhor Sérgio, nós sabemos que não tem, mas alguma coisa precisa ser feita para ir mantendo até que se busque, seja através de financiamentos internacionais, enfim, recursos para refazer essa via, que já deu o que tinha que ter dado, né? Deu o que tinha que ter dado, 35 anos, 40 anos, mas que nós precisamos urgentemente de uma solução. Então, essa casa está sempre aberta à população, aqueles que eu represento, né? Nós representamos a população, mas essa tribuna está aí à disposição do povo, né, para colocar os seus pedidos, e até porque, quando é usada essa tribuna, a possibilidade de ser ouvido é ainda maior, né? Nós deixamos livre a todos que quiserem fazer uso, desde que com um objetivo único e exclusivo de trazer melhoria para a nossa comunidade. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença, dizer que essa casa está à disposição da população para auxiliar nessa luta, que é a melhoria da SCC 477. Eu agradeço, e nós estamos, só para um parênteses, eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu, engenheiro por 40 anos, para ele fazer uma vistoria nesse asfalto. Ele me contou, um estudo breve, assim, visual, que a estrutura está ótima. Ele viu que não tem alagamento, não tem morro, não tem abaixamento, então não tem, é pouca coisa que tem que ser feita, é só jogar uma massa asfáltica. Me ligou, hoje me passou orçamento, custa 7 milhões a massa asfáltica de 34 quilômetros. Ele falou que isso aí faz por 15 milhões, você faz, está orçado por 18 milhões. Então, os vereadores também que ter cuidado de verificar, né, vistoriar se não está superfaturado, porque a base dela está intacta, está muito bem. O que aconteceu foi, algumas árvores que adentraram as raízes, houve um levantamento do asfalto, retirada das árvores, e pode ser colocado, inclusive, a massa asfáltica em cima desse asfalto. Como é feito aqui na rua Coronel Buquerque, na Caetano Costa, não foi retirado para paralelepípedo, se não me engano. Foi colocado em cima. Hoje existe produtos hoje que faz a cola. Houve esse pequeno afundamento no meio aqui, caminhões, excesso de peso, mas isso aí ia ceder o que tinha que ceder. Então, é uma estrada facílima para fazer, é uma das mais fáceis que existe. Não tem montanhas, não tem praia, não tem alagamento, não tem nada, sabe? Então, eu agradeço as colocações dos vereadores, eu fico muito feliz por você ter recebido a nossa equipe de protestos. Vamos pensar, talvez nós vamos fazer uma reunião logo após, talvez nós vamos dar uma trégua até setembro,
para o governo tomar uma atitude. Em setembro nós entramos com força total e vamos fechar até mais providência. Mas nós queremos a solução do problema, não queremos trazer prejuízo, porque as pessoas estão sofrendo tanto com estrada, imposto, e chegar lá e ficar mais 1 hora, 2 horas trancando. Não é esse o nosso objetivo. Então, talvez a nossa meta agora, talvez em setembro, retornarmos às atividades de protesto, caso não haja uma melhora nesses próximos dias. Antes eu quero retornar a palavra ao vereador Coronel Mário. Rapidamente, senhor presidente, subtenente Elisan. No dia 26 de abril de 2018, nós recebemos um ofício do senhor Paulo França, secretário de Estado da Infraestrutura, com o seguinte teor: com os cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para encaminhar o ofício 22/2018, oriundo da Câmara de Vereadores de Canoinhas, que encaminha requerimento 39/2018, solicitando execução da obra de recuperação da SC 477. Informamos segue em anexo projeto de recuperação da rodovia SC 477, elaborado pela Diretoria de Planejamento e Projetos do DINFRA Santa Catarina. Informamos ainda que, apesar do momento econômico vigente no país, estamos buscando uma alternativa financeira para atender o pleito, visto que o projeto já está concluído. Todos os documentos, requerimentos, eu posso passar, inclusive, às suas mãos. Tá? 19 milhões a parte inicial, projeto final de toda a recuperação da SC, está todo o memorial descritivo, está aqui na minha mão, no valor de R$ 42.992.733,85. Está aqui, o projeto está aqui. Tá, agora, só para complementar, quando mudou o governo, nós mandamos o requerimento, tá, e recebemos do senhor Pedro Luiz Stonoga, que é o secretário adjunto do Estado da Infraestrutura. Tá, nós fizemos o requerimento aprovado nessa Casa de Leis. Tá, ele fez a resposta só ao final, que é: nesse sentido, informamos que esta Secretaria de Infraestrutura vem envidando todos os esforços junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento BNDES para que possamos ter a aprovação da recuperação de crédito, viabilizando a execução das obras ao referido trecho, as quais estão previstas em projeto. Isso, a resposta foi no dia 27 de fevereiro de 2019. Só estou colocando isso para o senhor, porque essa Casa de Leis está preocupada com a situação. Não, eu te agradeço. Eu solicito à assessoria legislativa que faça a retirada de cópias e entregue aos líderes, ao líder do movimento, enfim, aos interessados com relação às respostas que nós recebemos e também ao projeto. Até porque, quando a gente fala do projeto, imagino que deva ser questão de sinalização, acostamento, né, pontes, enfim, né, está contemplado ali todas as melhorias, até pelo elevado custo, né, de 42 milhões, a pavimentação, a obra total. Mas, de qualquer forma, o importante é que nós precisamos manter essa cobrança, né, deixar a todos que estamos aí cobrando uma necessidade da comunidade. Para suas considerações finais. Lembrando também que em Lages nós temos o batalhão rodoviário, que está fazendo 50 km de duplicação do 101 no Rio Grande do Sul. É uma sugestão também daria. Claro. Né? No caso de emergência, o batalhão rodoviário poderia vir aqui, questão de 30 dias, fazia toda. E eu também, mais uma consideração, me dói muito eu ir para Curitiba, ver na 116, 1,5 km por dia, fazendo 15 homens trabalhando aquelas máquinas, né? Uma comendo asfalto, jogando em cima, outro varrendo e passando. Uma facilidade tão fácil e para nós do governo é tão difícil, né? 1,5 km. Parei e perguntei: por quantos quilômetros vocês fazem de asfalto aqui? 1,5 km. É retirado isso aqui, é varrido. Tá? Então, para nós que é tão difícil, né? E lá quando é particular, pegado, paga pedágio, fica-se fácil. Mas, enfim, eu fico muito feliz com a recepção de vocês aí, pelo acolhimento e pela explanação de todos os vereadores. Eu sei que vocês estão sempre buscando o melhor para a sociedade. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de lei 44/2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação Canoense de Deficientes, ACD, no valor de R$ 40 mil. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 44/2019. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 46, que autoriza a custear despesas e da outras providências, no valor, despesas da delegação de atletas, que representará o município de Canoinhas, no 12º Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina, no valor de até R$ 7.168. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 46/2019. Coloco em primeira discussão, projeto de lei 35, de autoria do vereador Paulinho Basílio e do vereador Coronel Mário, que veda nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas no termos da Lei Federal 11.340, de 7/8/2006, Lei Maria da Penha. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 35/2019. Coloco em primeira discussão, projeto de lei 47, que autoriza a custear despesas e da outras providências, despesas da delegação de atletas que representará o município de Canoinhas no 12º Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina, no valor de R$ 14.369. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 47/2019. Eu gostaria de justificar que a vereadora Camila teve que se ausentar do plenário, por uma questão de saúde, não estava passando bem, né, teve que se deslocar até o PA. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 334/2019, de autoria de toda edilidade. Solicito que seja encaminhada a moção de parabenização ao Rotary Clube de Canoinhas pela passagem de 70 anos de relevantes serviços prestados à comunidade de Canoinhas e região, no desenvolvimento de projetos sustentáveis em diversas áreas da sociedade. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única. Requerimento 334/2019. Requerimento número 335/2019, de autoria do Edil Coronel Mário. Quero que seja encaminhado o ofício do senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, expondo solicitando o que segue. Considerando que em 19 de abril de 2018 foi sancionado pelo chefe do Poder Executivo a Lei 6.207/2018, que autorizou a instituição do Fundo Municipal para a Reconstituição de Bens Lesados e do Conselho Gestor do Fundo e da outras providências. Considerando que o dinheiro proveniente de condenações, multas e acordos judiciais e extrajudiciais em face de danos causados à coletividade em áreas como meio ambiente, consumidor e patrimônio histórico é revertido ao fundo, financiará projetos que atendem a interesses da sociedade. Respeitosamente requer que seja editado decreto regulamentando a presente lei com o objetivo da formulação de projetos que possam contribuir com o desenvolvimento do município. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu já havia comentado na reunião anterior que os projetos de leis por mim formulados e que foram sancionados leis pelo Poder Executivo, eu estaria solicitando algumas providências, principalmente quanto à regulamentação. Esse projeto de lei com relação à instituição de Fundo Municipal para a Reconstrução de Bens Lesados é um projeto de autoria minha, porém eu o fiz após um amplo estudo com relação a municípios que já implementaram tanto o fundo como a instituição do Conselho.
Eu gostaria que o senhor prefeito municipal, nós sabemos que nós temos problemas seríssimos de recursos, principalmente para a área da cultura. Nós estamos discutindo agora, vereador Paulinho, a sociedade como um todo, a nossa estação de Marcílio Dias, né, que precisa de revitalização, e o Conselho Superior do Ministério Público do Estado possibilitou que 50% de todos esses recursos possam ser repassados a um fundo municipal. 50% é do fundo estadual e 50% do fundo municipal. Então existem mecanismos, vereadora Norma, nós possamos arrecadar, principalmente nos termos de ajustamento de conduta, na área de meio ambiente, são valores consideráveis. Eu acho que esse fundo ele já deveria ter sido regulamentado, já deveria estar em atividade, como, por exemplo, em São Miguel do Oeste, que já tem um fundo bem ativo e outros municípios estão ocorrendo. Como eu falei, nós sabemos a dificuldade do Poder Executivo, né, com relação à questão orçamentária, na área da cultura principalmente, mas uma vez ativado esse fundo, eu tenho certeza que o Ministério Público, uma parceria junto com o Poder Executivo, né, possa repassar, né, recursos através, né, de sistema de ajustamento de condutas. Então, em função disso, eu estou reiterando já um pedido que eu fiz ao senhor prefeito municipal, agora estou fazendo isso oficialmente através de um requerimento, para que, na medida possível, a gente sabe que tem muitas demandas, mas são demandas importantes porque nós temos onde captar recurso. Existe essa possibilidade, é uma possibilidade viável, ela deve ocorrer. Porque senão, como eu falei na reunião passada aqui, nós formulamos, no meu entendimento, um bom projeto de lei, né, que venha ao encontro aos anseios da comunidade, mas se não for regulamentado pelo Executivo, ele fica na gaveta. Então isso tem que acontecer. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 335/2019. Requerimento número 336/2019, de autoria da vereadora Thelma Bley, requer que seja encaminhado o ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitte Júnior, diretor do DETRACAN, solicitando informações a respeito da aplicabilidade da Lei Complementar Municipal número 24/2008, a qual, abre aspas, dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município de Canoinhas, fecha aspas. Muitas pessoas têm nos procurado relatando a precariedade, segundo informações da comunidade, SIC, entre parênteses, do transporte público no município de Canoinhas, inclusive com fotos. Por exemplo, o trajeto para o bairro Piedade, nos horários de pico, principalmente horários de início e término das aulas, alunos chegaram a ficar no ponto de ônibus por falta de lugar no veículo. Trabalhadores que retornaram para suas casas às 17 horas declararam que o ônibus vai muito cheio, muitas pessoas em pé, muitos transtornos que chegam a dar até discussões entre passageiros. Relataram que nos domingos, no bairro Piedade, não há transporte público e que não conseguem vir para o centro da cidade, e pagar serviço de táxi não é viável financeiramente, pelo valor ser bem maior. Outra questão relatada pelos usuários do transporte público é a condição de falta de manutenção dos ônibus. Portanto, a pedido da população usuária do sistema de transporte coletivo, solicitamos as seguintes informações, inclusive lembrando que algumas estão explícitas na citada lei. A. Fixam itinerários de pontos de parada. B. Fixam horários, frequência, frota e terminais de cada linha. C. Organizam, programam e fiscalizam o sistema. D. Implantam e extinguem linhas e extensões. E. Tomam as medidas necessárias para a contratação de concessionárias na forma da lei. F. Vistoriam os veículos. G. Controlam registros do número de passageiros do sistema. H. Exercem o controle sobre serviços especiais. A comunidade dos bairros Piedade e Loteamento Residencial 1 e 2 solicitam transporte coletivo para os domingos e o acréscimo de mais um ônibus para os horários de pico. Está em discussão. Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley, autor do requerimento. Meus cumprimentos à vereadora Norma, aos demais colegas e diz aqui presentes, as pessoas da comunidade presentes nesta casa hoje, aos internautas, assessores da casa, enfim, temos sido constantemente abordados por esta questão do transporte coletivo. Inclusive, na semana passada, quando levaram a bicicleta, quando roubaram a bicicleta do nosso companheiro Daniel, que ele se dirigiu até a praça, ele não
parece que tem um site que informa horário de ônibus e não apareceu ônibus algum. Então, ele acabou tendo favor de um outro amigo para levá-lo para casa, né? Eu coloco essa situação porque nós temos muitas serventes que trabalham nas escolas, nos postos de saúde, na prefeitura, e que dependem, nesse horário das 17 horas, para irem para a Piedade, para o residencial Nossa Senhora Aparecida, Princesa do Planalto. E elas relatam que é muito difícil sair cansada, trabalha o dia todo em pé, e daí não tem lugar para sentar. Os alunos ficaram no ponto, estava chovendo, não tinha local para eles se abrigarem, porque não havia lugar. A concessionária não colocou mais um veículo para fazer esse suporte. Então, eu acredito que existe uma lei, falta fiscalização, as pessoas têm que ter dignidade, o transporte público está aí para ser fiscalizado, não custa barato. A Marli, moradora do Piedade, né, Marli? A Marli deve saber desta situação. Então, eu não quero ser redundante, o requerimento é autoexplicativo, inclusive muitos conflitos andam acontecendo dentro do veículo pelo excesso de pessoas. E essa falta do ônibus no domingo, há relatos de que se as pessoas precisarem vir até a unidade de pronto atendimento, muitos não têm dinheiro para pagar táxi, porque, dependendo se for ida e volta, custa em torno de R$50. E, esses tempos, 2 pessoas, uma que trouxe a outra na unidade de pronto atendimento, eles não tinham dinheiro para pagar o retorno, eles levaram 1h30 a pé à noite, 1h da manhã, para ir até a Piedade. Com certeza leva, porque é longe, né? Então, essa questão da fiscalização do transporte coletivo ela é muito séria. A qualidade dos ônibus também. Eu acho que tem que haver uma manutenção. Não é nada pessoal, nada contra o coletivo, mas eu vou colocar uma coisa assim, quando a gente tem que pensar, quando falta concorrência, falta tudo. O único detentor daquele serviço, daquela prestação de serviços, eu não estou falando que o coletivo está fazendo isso, mas também sugiro que possa estar ocorrendo. Ele acaba precarizando, prevaricando. Então, eu estou pedindo em nome dos moradores do bairro Piedade e do Nossa Senhora Aparecida. Era isso, senhor presidente. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado em votação única o requerimento 336. Requerimento número 337/2019, de autoria do edil Chico Mineiro. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotili Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações. A. Quantas empresas já iniciaram a obra do mercado público municipal? B. A atual empresa ainda está trabalhando na obra? Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Mineiro, autor do requerimento. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas, Sargento Lezan, Retel Jacomel, por aqui presente. Já fiz 3 requerimentos a respeito disso. Primeiro ano que entrei na casa, segundo ano, em novembro do ano passado, fiz outro solicitando. A questão do mercado municipal, Sérgio Moreira. É muito triste a gente ver, passar por lá, Coronel Mário, a situação que está lá. Aqui coloquei quantas empresas já iniciaram, porque elas iniciam novamente, começam, param, iniciam. E hoje é que se encontra parado. E lembro eu, em janeiro, vereadora Norma Pereira, que saiu a notícia que dia 18 de maio estaria pronto, que seria o prazo final, vereador Paulinho. 18 de maio, agora é sábado, né? E nada de término. Inclusive, eu passo todo dia por lá, presidente, e não tem ninguém trabalhando lá. Eu fico indignado quando uma empresa que tem um orçamento aí de uma licitação de 500 mil para começar uma obra e ela ganha por 300 mil, ela vai terminar, sabe quando? Nunca na vida. Nunca, com desconto de 200 mil, isso daí teria que ser desclassificado, uma empresa dessa. Isso é um absurdo, vereador Paulo Glin, saber que uma empresa ganhou a obra para fazer por 300 mil, que ela não vai fazer nunca. Isso deveria ter, eu não sei se a lei existe, que baixou muito o preço, está desclassificado também, porque ela não vai terminar.
Isso é concorrência. Quando não tem concorrência, a empresa abusa. Quando tem, aí vão lá pelo menor preço, chega nesse ponto aí. E estou aqui com esse requerimento, querendo saber essas informações. Né? Você vai ter mais empresa, daqui a pouco vai chegar naquela lá que ganhou, ficou em terceiro, quarto lugar por 100 mil. Não vão terminar nunca. Essas empresas deviam ter uma punição mais severa, uma punição que não pudesse, e eu acho que já tem dentro da lei, vereador Coronel Mário, que não pode mais participar no momento que começou a desistir da obra. E, mais uma vez, os coitados, né, que fazem a feira vão passar mais um inverno ali. Como sábado, de novo, deu aquela chuva de madrugada, eles montando, sofrendo, barracas já em situação precárias, que são barracas da prefeitura, decididas pela prefeitura, e pensando que compensa a prefeitura comprar outras barracas? Não compensa? O mercado está lá. Eu acho que teria que tomar uma providência mais severa em cima disso. O dia que o Rafael, o secretário, esteve aqui, eu fugi do assunto que ele veio a tratar aqui, comentei com ele, ele disse que estava em andamento e acreditava que ia terminar essa obra. Então, isso nos causa tristeza e saber que mais um inverno, então, eles vão passar naquele sofrimento ali em frente à praça. Seria, senhor presidente. Continua a discussão. Essa é uma questão jurídica, o vereador Paulo Glinski poderia nos dar uma aula, a questão se a obra é execuível ou não por esse valor. Mas essa é a nossa lei brasileira, né? São tantas situações que acabam complicando a vida do gestor, atrapalhando a vida da população. Porque nós sabemos que, primeiro, agora há pouco foi falado de alguns valores, há sempre uma tabela que norteia, né, que dá um parâmetro dos dados. Não é à toa que se faz um orçamento, vereador Paulinho. Eu sei que o senhor tem conhecimento disso. Né? Há números. Eu só esqueci a tabela que é usada normalmente, a questão da Caixa Econômica. Porém, eu me admiro uma empresa séria, porque a empresa ela precisa de se manter, ela precisa de lucro, ela tem que pagar os impostos, ela tem que pagar os encargos da questão patronal e ela precisa ter lucro, senão ela não sobrevive. Mas isso não é um caso único, essa questão dessa... Eu tenho visto várias empresas, inclusive algumas nossas aqui da região, que têm mantido esse mesmo formato. Aqui eu mando, eu vou diminuir o valor, e depois não consegue executar a obra, como Vossa Excelência está falando. Nós estamos falando de obras e de serviços também, trazendo um prejuízo muito grande para a comunidade, vereador Coronel Mário. Porque depois não executa, ou executa pela metade, e depois tem que dar um jeitinho para fazer as coisas. É um absurdo isso. Eu sei que daí pode ser declarado inidôneo, mas até lá quanto prejuízo já foi dado? Esse recurso, quando o vereador João Grem conseguiu com o deputado Décio Lima, e essa obra foi motivo até de discussão nessa casa, porque foi dado um nome, depois trocado por um segundo nome, e até por conta disso acho que não fomos abençoados, por isso que a obra não é concluída. Mas, enfim, esse é o grande mal da administração pública, e isso também precisa mudar. Essa é uma das reformas urgentes nessa questão, de legislação. Se fala da reforma tributária, mas essa precisava ocorrer o quanto antes, porque gestor sério não precisa desse tipo de lei. O problema é que o gestor sério fica nas mãos de empresários não sérios. Porque alguém que vai, eu reitero a minha fala, alguém que sabe que não pode executar uma obra por 300 mil, pega por esse valor por menor, qual é a razão? O é biruta? É maluco? É despreparado? Ou está de má fé? Não há outra razão. O problema é que daí, lá naquela briga, eu não vou deixar para outro, Sérgio, eu tenho que ganhar. Viu? Aqui mando eu. Aqui eu preciso fazer, depois eu dou um jeitinho, e esse jeitinho não pode acontecer mesmo. E os gestores sérios não dão um jeitinho depois para eles, e acaba acontecendo o que aconteceu com essa situação. Lamento, a população, mais uma vez, perde com essa situação. Continua a discussão. Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Então, vereador Célio, para complementar a sua fala, mais uma das situações em que, uma situação que eu vivi, e não, eu falo de gestão passada, falo dessa gestão também, que algumas pessoas
os gestores públicos, não vou nem falar no nível estrutural, muitas vezes eles não têm coragem de brigar lá com o colega engenheiro, dono daquela construtora ou da outra, para não se indispor, porque fazem parte tudo do mesmo grupo. Então, eu não vou me dispor com o Sudoski lá, porque fica chato, né, meu amigo? Vou deixar a empresa dele incapacitada de participar de outras concorrências. Acontece muito isso. Essa coisa do bairrismo, do clientelismo negativo, isso atrapalha muito a nossa vida aqui em Canoinhas e região, não só aqui em várias cidades do país, mas vamos cuidar da nossa, né? Esse é um dos problemas que a gente tem, essa situação de não querer se indispor lá com o conhecido, com o concorrente, com o colega de profissão. É isso. Continua a discussão. Não havendo mais quem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado em votação única. O requerimento 337. Requerimento número 338/2019, da autoria do edil Chico Mineiro. Quero que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e o senhor Rafael Rotile Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informações se existe projeto para a construção da Casa Nova Canaã. Se já existe projeto, quando abrirá o processo licitatório? Está em discussão. Não havendo vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, a vereadora Thelma Blay. Só para lembrar que a Casa Nova Canaã, ela ficava lá em cima, né, no bairro Piedade, para cima do Princesa do Planalto. Sim, né? Então, ela foi desativada, porque lá vai ser uma creche, parece que está em processo licitatório. Também parece-me que a assistência social já fez a cessão de uso ou a doação para a educação. Mas os vândalos lá, que existem lá no bairro, já conseguiram quebrar vidros e já estão depredando o prédio da antiga Casa Nova Canaã, que estava em bom estado de conservação e que agora seria ampliado para fazer esta creche. Então, já começaram a arrancar os fios e a fazer o vandalismo lá, quebrar as coisas. Então, tem que ter um sistema de monitoramento pesado lá, porque eu acredito que até o início das obras não vai restar quase nada. E ela estava bem inteira, assim, de vidros, de blindex, de coisas boas que dava para deixar. A gente se preocupa bastante com isso, mas eu acho que a prefeitura tem que ver, tem que colocar alarme lá novamente. Senhor presidente, só para complementar o que a vereadora Thelma comentou, é a respeito disso mesmo que eu fiz esse requerimento. Não quis me aprofundar muito, mas para saber se chegou a informação também que vai ser uma creche, diz que uma reforma aquilo lá, que ultrapassa o valor de R$1 milhão. Eu não sei por isso, então, que eu estou fazendo isso, e também moradores me procuraram, inclusive as senhoras aí do Grupo Maravilha, falando que entristece elas, vereadora Norma, a situação que se encontra, como foi retirado de lá, ficou o prédio, fica quebrando tudo, porta, fiação, já está... Vai dobrar o valor, né? Vai dobrar o valor tanto para a reforma quanto para a construção. A palavra, vereador Paulinho Basílio. Senhor presidente, eu estava aqui atentamente observando a fala dos colegas e pensando, mais uma vez, vou dizer, o Paulinho é da oposição, ele é sarna, então eu vou cumprir o meu papel de sarna. Analisando sob outra ótica as questões da Secretaria de Planejamento. Isso não sou eu que estou ouvindo, são todos os vereadores, e também não sei qual é o motivo, e pode ser que seja o trâmite, né? Não estou lá diretamente para saber. Mas as coisas têm estado muito atravancadas, né? Nós temos, vou citar um exemplo, tem emenda parlamentar do deputado Mauro Mariani, no primeiro mês que eu sentei nessa cadeira, que ainda nada aconteceu. A emenda foi paga, veio dinheiro, enfim, mas a coisa não anda. Então, eu não sei se está tendo um problema com outros órgãos que tem que jogar junto com a Secretaria do Planejamento, ou se a Secretaria está tendo algum tipo de dificuldade, né? Um erro eu posso apontar, porque eu
também fui funcionário público, trabalhei na prefeitura. Tem-se que ter um setor de projetos competentíssimo, que inicie o projeto, acompanhe o projeto e vá até o final, né? Eu sei que mudou algumas vezes, esse vai cuidar do projeto, não, agora não é mais esse vai cuidar não sei do quê. Tem que ter uma continuidade, porque senão a coisa vai parando no caminho. Isso não é uma crítica ao secretário ou à secretaria, mas é a maneira de fazer. Então, nós como temos que cobrar resultados, o secretário já veio aqui falar de um outro assunto, né, que ainda vai ser pauta de muita discussão. Eu acho que, de repente, a gente pode novamente pedir para o secretário, eu me dou muito bem com o Rafael, sei que é um excelente profissional, mas para a gente tentar ajudar a mudar a dinâmica da coisa, a dinâmica da secretaria, para que essa secretaria, o planejamento é o coração da prefeitura. Se o planejamento não for bem, é inevitável que as outras coisas também não vão bem. Porque, afinal de contas, é no planejamento que a coisa começa a caminhar. Então, é ali que tem que sair redondinho para que a prefeitura e as secretarias e os braços possam caminhar bem também. Então, eu faço essa fala no intuito não de dizer que o serviço está sendo mal feito, ou que há uma má vontade, mas que a gente possa analisar, junto com o secretário e com os colaboradores daquela secretaria, o que é que está acontecendo, por que tanta demora das coisas acontecerem, né? Algum motivo tem que ter. E aí a gente vai para a rua, agora me fugiu o nome da rua do professor Gilson, não vou conseguir lembrar, acho que é Willibaldo Hoffmann, né? O professor Gilson, ele já me perguntou 1 milhão de vezes, e com razão, porque o recurso é para aquela rua, o porquê que ainda não saiu, né? Então a gente precisa de uma resposta certeira. Não, está travancado em tal lugar. Então nós vamos lá no tal lugar ver o que está travancando, para que as coisas comecem a caminhar de uma vez por todas. Então é só nesse sentido a minha fala, para que a gente também possa entender qual é o problema, né? O que é que está acontecendo, e não entender e só apontar o problema, ajudar a resolver também, né? Eu me disponho a isso e acredito que os colegas também. Seria a minha fala, senhor presidente. Obrigado. Continuando a discussão. Vereador Chico Mineiro, como Vossa Excelência falava da Casa Nova Canaã, é a casa de passagem, que é importantíssimo, porque há pessoas que, por alguma razão, chegam até a nossa cidade, né, às vezes estão sem dinheiro, sem condições de se hospedarem, e são conduzidos até a casa de passagem, fica um dia, vem até assistência, vê essa questão de passagem e vai embora. Isso é um trabalho, vereador Coronel Mário, uma questão de cuidado, de amor ao próximo. Isso tem que permanecer, isso tem que continuar. A gente sabe que não é para as pessoas ficarem lá meses ou mais, é casa de passagem, né? Quem não corre o risco aí de uma situação precisar de uma casa dessa, né, vereadora Thelma? Então é importante a sua colocação e a questão que já foi levantada pela vereadora Thelma. Um patrimônio público, se deixar sem um cuidado 1 dia, 2 dias, é um absurdo. É um absurdo o que as pessoas, que os vândalos, que as pessoas acabam fazendo, depredando o patrimônio público. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 338/2019. Requerimentos número 339, 340, 341, 342 e 343 de 2019, de autoria de toda edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canaense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Helena Colombo, da senhora Elvira Alves Menezes, do senhor Paulo Sidurac Neto, da senhora Tereza dos Santos e da senhora Rosina Voigt Hayden. Por se tratarem de requerimentos de profundo pesar, a mesa defere automaticamente os requerimentos 339, 340, 341, 342/2019. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Só gostaria de fazer uma breve referência, transmitir os nossos sentimentos a todas as famílias enlutadas.
Mas eu gostaria de fazer uma pequena referência à senhora Tereza dos Santos, a Tere, minha amiga que há 35 anos atrás, juntamente com um grupo de pioneiros, fundou a Filosofia de Vida Seitinoye aqui em Canoinhas. Ela era preletora da Seitinoye, nos deixou breve, nós sentimos muito, mas cumpriu muito bem o seu papel, como o senhor acabou de falar, de transmitir o amor ao semelhante. Tere, que se encontra nesse momento, no nosso plano espiritual, a gente sabe que você tem todos os méritos e vai usufruir desses méritos por ter sido uma pessoa tão boníssima, né, na transmissão do amor ao seu semelhante. Seria isso. Requerimento número 334, 2019, de autoria e toda edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, e ao senhor Carlos Hasley, secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando informar qual o planejamento para a rodovia SC 477, tanto na operação tapa-buracos, quanto em um projeto de revitalização total da rodovia. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam com o seu encontro. Está aprovado o requerimento 343/2019. 344, perdão. 344. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores interessados em falar sobre matéria de interesse pessoal. Sim, o vereador Edmilson Verca. Com a palavra, vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar a todos que aqui se fazem presente nesta noite, aos internautas, meu boa noite. Senhor presidente, eu não fiz uso da palavra ali em matérias lidas no expediente, deixei para falar agora com uma explicação pessoal. Eu quero aqui justificar a indicação número 130. A gente está pedindo ao senhor prefeito municipal, Gilberto Os Passos, que encaminhe em regime de urgência a esta casa projeto de lei de isenção da cobrança da CUSIP para os moradores do interior. Senhor presidente, o senhor participou junto comigo sexta-feira numa reunião no gabinete do senhor prefeito. Eu estou sendo procurado por vários moradores, produtores rurais, trabalhadores rurais do nosso município, Coronel Mário. E eu me lembro bem, Paulo Glins, que na sessão, no final do ano passado, quando nós aprovamos o reajuste da CUSIP, a gente faz bem lembrar que foi aprovado o reajuste, nós não criamos nenhum novo imposto, a CUSIP já é cobrada desde 2005, conforme lei, e não era reajustada. Por bem, eu, o vereador presidente dessa casa, indagamos, então, o senhor prefeito e também ao senhor secretário de Planejamento. O senhor prefeito municipal usou, os microfones da emissora local, onde ele mesmo confirmava que não ia ser cobrada a CUSIP para o interior. Eu, de sã consciência, nós aprovamos aqui, todos os senhores vereadores, me lembro bem que nós não aprovamos CUSIP para o interior. Foi aprovado a CUSIP, o reajuste, até 70 quilowatts ficou isento às pessoas carentes e até 100 sem o reajuste, vereadora Norma. Eu também fui pego de surpresa porque agora os produtores rurais estão cobrando da minha pessoa. E quero dizer aqui, vereador Célio, na minha condição de suplente de vereador, eu tenho todas as condições e prerrogativas de vereador do município e eu não vou aqui me calar por essa injustiça. Eu estou aqui pedindo ao vereador Paulo, peço ao vereador Vilmar Sudós, que é líder do governo, que nos ajude para corrigir esse erro, essa injustiça. Nós conversamos com o senhor prefeito, presidente Célio, com o senhor prefeito na sexta-feira. O prefeito também ficou admirado. Chamamos o secretário de Planejamento, a assessoria jurídica, para ver o que está acontecendo. Foi nos falado pela assessora jurídica que vai ser encaminhado, então, o projeto para essa casa, era para chegar hoje, está aí, então, está cumprindo com a palavra, para corrigir essa questão, sabe, porque nós aí já fomos bastante, presidente dessa casa, senhores vereadores, cobrados pela nossa população,
né? E eu estou sendo mais cobrado ainda por ser presidente de uma entidade, né, que representa e defenda os produtores rurais. Algumas pessoas, né, usando também de má fé, colocam nas redes sociais, dizendo que o vereador Edmilson, que é presidente do sindicato, votou a favor da cobrança da COSIP para o interior e está contra os agricultores. De maneira nenhuma. Isso eu falei para o senhor prefeito, né, e eu consegui várias faturas de energia das localidades e realmente ela está vindo a cobrança da COSIP. E isso está sendo questionado a todos nós, vereadores. Mas eu só quero aqui deixar claro, senhor presidente, eu ia fazer um requerimento, né, mas fizemos então a indicação, né, porque até à tarde eu não sabia se tinha chego ou não o projeto, mas então se chegou. Está aí o senhor prefeito já corrigindo, né, esse erro, porque ele mesmo afirmou que ele também não tinha conhecimento disso. Então, eu peço então às comissões, né, que deem um parecer que amanhã já, né, senhor presidente, se veio em regime de urgência, nós já possamos votar esse projeto que isenta então a COSIP para os nossos agricultores do interior. Muito obrigado. Vereador Edmilson, eu já havia solicitado a assessoria legislativa e até estou com o projeto de lei em mãos, projeto de lei complementar 02/2019, que altera dispositivos da lei complementar 08 de 26 de dezembro de 2005. De 2005. É 2005. Quando nós tratamos dessa questão da COSIP, um assunto polêmico, chato, enfim, foi falado por conta da questão, né, da produção de tabaco, que no movimento financeiro né, do nosso município é o principal, e que, por conta do uso de energia elétrica, né, na cura e secagem do fumo, altera o valor, né, de gasto com energia. E a nossa preocupação, vereador Edmilson, isso que nós levamos ao senhor prefeito municipal, que com base no consumo é a questão da COSIP, claro que até um determinado limite, mas nós então solicitamos que não houvesse o reajuste. Muito bem, o reajuste, vereador Paulo Nunes, que não houve. Porém, inicialmente, quando foi proposta a COSIP, eu não me recordo o ano, talvez o senhor possa me auxiliar, algum dos senhores possa me auxiliar, ele era exclusivo na área urbana. Ocorre que muitos agricultores, na época, me procuraram, outros vereadores, eu creio até que, eu lembro do vereador Batista Leite, enfim, outros vereadores, acho que foi no outro mandato, o mandato do Leoberto Weinert, agora que eu lembrei. Uhum. E foi proposto a condição do pagamento de COSIP, e dessa forma havia a possibilidade de que fosse também tido essa questão do serviço de iluminação nas comunidades do interior, como tem na Barra Mansa, tem em Pinheiros, tem em Felipe Schmidt, enfim, tem várias regiões. E disso foi possível a cobrança. E os valores são os mesmos de antes. Ocorre que a Celesc não havia no seu cadastro, não cobrava de todo mundo. E agora não. Agora ela lançou para todo o município. Então não é que aumentou, está cobrando de todas as residências, independente de se ter o serviço, né, da iluminação pública. E é isso que a comunidade do interior não concordou. Mas, inclusive ontem, eu falei com vários moradores e nós conversávamos com o prefeito, e no mesmo dia 10, o prefeito já fez o projeto de lei, está assinado por ele no dia 10, foi protocolizado hoje, dia 13, né, que é o domingo, às 9h50 da manhã, depois das 9 horas, nessa casa. Qual é a minha grande preocupação, vereador Coronel Mário? Que a partir de agora não possa ser feito esse tipo de serviço no interior. E há, vereadora Thelma, alguns agricultores que gostariam desse serviço. Por exemplo, quem não gostaria de uma iluminação pública em frente à sua estufa ou sua residência lá, para essa questão de que vem ocorrendo aí no interior, que é o roubo do fumo, até pelo valor que tem um fardo de fumo, né, ou
ou mesmo uma carga de fumo. Agora, o projeto de lei está aqui, né? Vem o regime de urgência e nós temos que analisar com relação à isenção. Em contrapartida, se algum agricultor vereador de Milson nos solicitar serviço de aumentar a rede, né, da questão de iluminação no interior, não teremos condições. Então, eu vejo que é uma situação meio que complicada e cada um vai ter que decidir isso na hora de votar, né? O problema é que a grande maioria, eu arrisco a dizer, 90% da população do interior não pagava COSIP porque não era lançado. Quais que pagavam? Aqueles que, para fazer a solicitação da rede de iluminação, tinham que trazer as suas faturas até a Secretaria de Planejamento. Ela fazia o projeto e aí iam aqueles nomes, vereador Chico. Né? Iam aqueles nomes, esses estavam sendo cobrados. Esses não tiveram nem R$1 de aumento. Né? Não houve porque a nossa lei não autorizou. Mas a grande maioria está recebendo. Talvez, de novo, aquela questão de como votar, se explicar para a população, não se explicar, e aqueles que residem na cidade que não serão isentos, como é que fica? Essa é uma matéria que eu não gostaria de voltar a tratar, mas infelizmente está nessa casa. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson. Só complementando ali, o senhor mesmo confirma no projeto, ele não era cobrado por 90% dos agricultores. Então, como eu falei, é para corrigir uma injustiça. E eu quero aqui parabenizar o senhor prefeito, porque se o prefeito mandou o projeto para essa Casa de Leis para isentar, né, o produtor rural, eu acho que nós temos que acatar, e agradeço o prefeito que ouviu nós, não o vereador Edmilson Verga, o vereador Célio Galessi, mas um pedido da população rural, que eu represento, além de vereador, né, sou presidente de uma entidade que representa os produtores rurais, trabalhadores do nosso município. Então, vereador Célio, eu acho assim, não vamos, é uma situação bem polêmica, nós voltar a falar em COSIP, mas eu estou aqui corrigindo uma injustiça. Porque eu me lembro bem que foi falado para nós, nas comissões, o vereador Coronel Mário era presidente dessa casa, foi deixado bem claro que não mudaria nada. O interior não pagaria COSIP. Né? E verdade, eu fui pego de surpresa. Não, na verdade, ela sempre pagou. O problema é que a Celesc não cobrava. A lei não é nova. Não foi o prefeito Beto Passos que instituiu a COSIP no interior. Mas é isso que eu estou falando, que não foi. Mas hoje, senhor presidente, fica como foi o prefeito e foi nós que aprovamos. Não, mas então por isso que a lei é de 2005. Quem era o prefeito de 2005, para ficar claro. Então, quem instituiu a cobrança COSIP no interior foi o prefeito Gilberto Weinert. Isso para ficar muito claro. Porém, e aí também tem que ser uma questão de justiça. Foi porque os agricultores que tinham interesse, né, que tivesse iluminação pública por questão de segurança e outras situações, eles vinham até a prefeitura e buscavam esse serviço e era atendido, daí pagariam. Agora a Celesc lançou todo mundo. Independente de se ter ou não. A Celesc lançou todo mundo. Aí a Celesc com a palavra. Daí ela vai dizer que tem um convênio que diz que tem uma lei e eu estou cumprindo o convênio. Né? Então, se pelo menos fosse assim, quem tem iluminação pagasse, eu acho justo, vereador Vilmar, que continuasse a pagar, porque não mudou o valor. O problema é que quem não paga vai pagar, porque o serviço, e aí quem me corrija se eu estiver errado, é um serviço, então ele é para todos, independente, o agricultor que vem para a cidade hoje caminhar na rua tem iluminação pública, não tem? Vai explicar isso para ele, mas é o que diz, é a contribuição. Né? Vai explicar que na sede do distrito tem iluminação pública, mas no interior não tem. Sabe? Viu? Eu não quero entrar nesse assunto, mas está aí para as comissões analisarem. Né? De fato, com relação ao interior, não houve correção, é o mesmo valor desde da época, os únicos que não aumentaram, porém agora está sendo cobrado de todos. E aí, se tem uma condição de justiça, não sei se é injustiça, a Celesc vai afirmar o quê?
cumprindo a lei de 2005. Mais algum vereador deseja se manifestar? Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, reiterar aqui meu apoio e o apoio dessa casa à questão da SCC 477, a Célio Silano e os outros membros aí, agradecer a presença do Sérgio, da imprensa, convidar para que mais vezes faça presente, enfim, agradecer a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia de amanhã em horário regimental.